boa noite, vamos chegando. Hoje é quinta-feira, dia de live de edificação por aqui. E hoje temos um tema muito especial. Eu tô bem feliz, porque fazia tempo que eu queria trabalhar esse tema. Toda quinta-feira a gente tem trabalhado assim temas extremamente relevantes, importantes, né? E assim que você for chegando aí, já comunica as pessoas da tua família, já comunica as pessoas da tua igreja, do teu ciclo de trabalho também, que a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre o autismo, né? E hoje a gente tem uma convidada muito especial, daqui a pouco eu já vou convidar ela, já vou chamar a psicóloga Isabela, que a gente tem um carinho assim gigantesco por ela. Inclusive a gente teve a oportunidade de se conhecer agora no período de carnaval. Ela veio juntamente com o pastor Paulo da PIB de Maringá e eles estiveram aqui conosco, ele ministrou, ela chama ele carinhosamente de Paulinho. Foi um tempo bem precioso e foi daí que eu descobri que ela tem esse conhecimento, tanto de experiência, como também de buscar cada vez mais se especializar, aperfeiçoar nessa área do autismo, né, gente? E assim, é algo que realmente tem muita gente que desconhece. E chegou a hora de a gente esclarecer muita coisa por aqui. Durante a semana eu abri uma caixinha de perguntas, coloquei lá no Instagram, encheu de perguntas, eu selecionei, organizei de uma forma para responder a maioria das questões, assim, que tinha muitas coisas parecidas ali, mas eu creio que quem vai assistir agora, ou depois vai lá pro YouTube, né? Você pode depois encaminhar, vai ficar salva essa live, para poder ajudar. Então, assim, se você faz parte de alguma igreja, se você trabalha em alguma escola, com certeza você já vivenciou algo assim, às vezes não sabe, às vezes lidar com isso. Talvez não passou por nenhum tipo de treinamento, mas essa é uma oportunidade aí gigantesca de você esclarecer suas dúvidas, né? Então, assim, sem demorar muito, eu vou chamar a Isabela, essa psicóloga incrível. Deixa eu ver aqui. Então, não tô conseguindo. Enquanto isso, você vai convidando aí o pessoal, tá bom? Assim, oi, Isabela! Tudo bom, dona? Boa noite! Deixa eu só arrumar minha câmera aqui agora. Meu Deus, que saudade de você, mulher linda! Que saudade. Ai, Tudo bem? e aí? Tudo bem, agora melhor com a sua presença. Em Ah, primeiro lugar, quero dizer muito obrigada por você ter aceitado esse convite. obrigada a você. Estou muito Eu feliz, também né? fiquei muito feliz com o convite. Vocês são muito especiais pra gente, né? Um encontro ali curtinho, mas que foi bem legal, bem especial. Já moro no nosso coração. Digo mesmo. E assim, que bom que você topou esse desafio. Eu tenho certeza assim, que você vai esclarecer muita coisa aqui, porque você tem uma experiência aí vasta, né, atendendo crianças nessa área. Com certeza, imagino que você atendeu muitas famílias também, né? E eu nunca atendi uma criança, só mulheres, né? As mães. E é tão interessante as narrativas quando elas descobrem o Sim, diagnóstico, né? é, é É bem verdade. doloroso, bem assustador, né? Aquela mãe tem aquela expectativa do bebezinho e tal, sonha, né, com o crescimento. E depois, quando descobre ali nos primeiros anos, ela não sabia agora, né? Não sabia nem pra onde ir. Sim. Isa, em Por mais primeiro lugar, eu quero que você se apresente para todo mundo, conhecer quem não te conhece, fala um pouquinho sobre você. E logo em seguida eu vou introduzir as perguntas para você te deixar assim bem à vontade. A gente quer aprender um monte com você hoje, tá bom? Então, meu nome é Isabela Camacho. Eu tenho 31 anos, eu sou psicóloga de formação, trabalho com crianças e adultos e atualmente, assim, eu tenho me envolvido bastante na área do autismo também. A área infantil sempre foi uma área que eu gostei bastante, mas um atendimento convencional, né? Ou outras demandas. Mas há algum tempo eu tenho sentido um chamado direcionado aí para a área do autismo. E por muito tempo, Fer, eu fui igual você, trabalhei ali nos bastidores da família, né? Recebendo muitas vezes mães, na maioria das vezes as mães, né, que recebem o diagnóstico. E a gente não pode romantizar, né, o diagnóstico, porque muitas vezes é muito difícil para a família, muda bastante a dinâmica familiar, a rotina dessa família muda muito. Um pouquinho do que você falou das expectativas, né, dos desejos dessa família, das expectativas para essa criança, que muda um pouco também. Então, os pais, a mãe, os pais, os irmãos precisam elaborar, né, todo esse processo e entender que é possível se reorganizar, né, como família, Uhum. para acolher, para apoiar e para juntos, né,
caminharem aí na direção de um tratamento, de uma melhora, né, para a vida dessa criança. Ah, ok. Então vamos lá para você esclarecer para a gente. Então explica para a gente o que é o autismo e quais são os sintomas do autismo. Beleza. O autismo é um transtorno, não é uma doença, né? Não tem cura. Ele é um transtorno, é uma síndrome comportamental. Vocês ouvirem uns passinhos por aí, é minha cachorrinha que ela resolveu fazer um tour pela casa hoje. E ela tá... Tranquilo. Então, é um transtorno, uma síndrome comportamental. E que assim, existem muitas características, muitos sintomas, né, no autismo. Mas, para se receber esse diagnóstico, é focado em duas áreas mais abrangentes, tá? Que seria, assim, a criança autista, ela vai apresentar um déficit na área de interação social e comunicação e comportamentos estereotipados, repetitivos, interesses bem focados, né, restritos a alguma coisa, um hiperfoco em alguma coisa, né? Então, são essas duas áreas que, para se receber o diagnóstico de autismo, a criança precisa apresentar sintomas dessas duas áreas, tanto uma questão na questão da comunicação, né, e interação social, como nesses comportamentos também repetitivos, padronizados, né? Mas, para ser mais prática assim, desses sintomas no dia a dia, dificuldade de interação social, de contato visual. A criança, muitas vezes, ela é chamada pelo nome e ela não responde à voz que chamou, né? Ela não olha para quem chamou. Ou se tem um barulho, uma música tocando, ela também não volta para esse barulho. Ela vai apresentar, muitas vezes, um atraso na linguagem, nesse desenvolvimento da linguagem, que é o que, na maioria das vezes, acende um alerta nos pais, né? Porque até então, os sintomas que vão apresentando, que podem aparecer, não quer dizer que vão aparecer, mas alguns sintomas podem aparecer ali bem no iniciozinho do bebê, ali, a partir de alguns meses, né? Então, o bebezinho já não faz tanto contato visual, né? Ele não responde tanto a alguns estímulos, mas muitas vezes passa despercebido. E aí é nesse desenvolvimento da linguagem que pode ser que os pais comecem a reparar. A criança que ela, até uns 2 aninhos ali, ela já teria que falar umas 50 palavras, ela vai falar 1, 2, 3 palavras, né? Ou nenhuma palavra. A criança, às vezes, também pode apresentar algumas estereotipias, né? Alguns movimentos ali repetitivos, seja com o corpo, girando, com as mãos. Na fala também a gente chama de ecolalia, que são falas repetidas ou repetições de palavras ou de letras ou de frases que fica numa repetição também, né? O brincar, muitas vezes, não é um brincar funcional. Ela vai pegar o carrinho, ela não vai brincar com o carrinho, assim como geralmente as crianças brincam. Ela vai mexer com o carrinho de outra forma, né? O brincar não é muito funcional. Então, assim, são algumas características, mas existem muitas outras, né? Ela pode apresentar uma hipersensibilidade a barulho, a som, por exemplo, a texturas de roupa, de comida... ou uma hipossensibilidade, né? Ela não sente dor, não sente frio, não sente calor. Então, entende como são muitas características e que a criança pode apresentar ou não, né? E geralmente, então, pelo que você está me falando, é bem ali na fase do desenvolvimento da fala, ali por volta dos 2 aninhos, 3 aninhos, que os pais começam a perceber e procurar uma certa ajuda. Mas sim. A perceber mais, sim. O diagnóstico, ele vai ser feito ali pelos 3 anos, mais ou menos, né? 3, 4 anos. Mas antes disso, os pais, às vezes, já conseguem perceber algumas características. Mas eu acho que os pais percebem mais, Fer, quando é um segundo filho, né? Que o pai já teve ali o primeiro encontro com o bebê. Aí os pais conseguem observar bem os marcos do desenvolvimento desse primeiro filho, e às vezes vem um segundo filho, eles percebem que tem alguma coisa diferente, que o bebê não está acompanhando esses marcos do desenvolvimento, né? Mas nem sempre é fácil, e nem sempre a criança apresenta, às vezes a criança não apresenta nada. Às vezes a criança ali, perto de 1 ano e pouco, ela começa a regredir, ela até falava alguma coisa, e aí ela começa a regredir nesses comportamentos. Então, por isso que é muito difícil você ter um diagnóstico ali antes de 1 ano.
a partir de 1 para 2 anos, que aí que vão começar a ter um olhar um pouquinho mais apurado para isso, e os pais vão procurar um médico, um neuropediatra, um pediatra, para ver o que está acontecendo, né? Interessante, porque assim, às vezes, quando é o primeiro filho, como você colocou, né? O pai falou, não, é da fase da infância mesmo, é natural, né? Esse novo contato visual do bebê faz parte com o bebezinho e tal, né? Aí vai deixando, às vezes, né? E só depois que desperta que tem uma coisa diferente, né? Exato. Mas eu acho que ó, a próxima pergunta, Isa, era justamente sobre o diagnóstico. Você colocou aí que, no caso, quem passa o diagnóstico seria um neuro e quem Não, mais? O exato. psicólogo também. Os pais geralmente vão procurar um pediatra, mas o ideal, ao meu ver, seria. E normalmente é o que os pediatras fazem, eles encaminham para um neuropediatra, né? Que é o especialista mesmo em transtornos da infância. Então, É feito exame, Isa? não existem exames para detectar, mas provavelmente o neuro vai pedir exames para descartar outras coisas, né? Vai, por exemplo, pedir exames de audição, ver se essa criança ouve bem, né? Ela tá respondendo porque ela não tá respondendo porque ela não tá ouvindo, talvez, né? Vão fazer tomografias, ressonâncias, mas para descartar outras questões, né, que a criança possa ter. Mas o diagnóstico ele é feito bastante é mais clínico mesmo, né? São entrevistas aí com esses pais, uma boa anamnese, né? Uma boa conversa ali sobre o histórico dos pais, como foi essa gestação, conversar com a escola, né? Com pessoas que estão próximos ali da criança. Existem alguns protocolos também para os pais preencherem, né? Que são protocolos, na maioria das vezes, que descrevem esses marcos do desenvolvimento. Existem marcos do desenvolvimento que são estabelecidos para uma criança típica, né? Que a gente chama, uma criança ali que não tem autismo, e a criança ela vai atravessando esses marcos de com 2 meses ela precisa estar fazendo isso, com 4 meses ela precisa estar fazendo aquilo, né? É óbvio que tem talvez uma variância ali, mas no geral é aquilo. Então, através desses marcos também, a gente vai percebendo, ela está atrasada, ela está muito atrasada, ela não se desenvolveu ainda em alguma área. E aí pode ter ajuda, né, de psicólogos, de fono, mas o diagnóstico mesmo, quem vai dar é o médico. Entendi. Perfeito. Aí aqui uma perguntinha. E qual que seria a causa? A causa do autismo? Até hoje, Feira, se a causa ela não é totalmente fechada, assim, né? A gente já avançou muito nesse sentido, sabe? O autismo não é algo novo, né? Não é algo de agora. Desde ali do início do século passado, ali de 1900 e pouquinho, já existem alguns relatos clínicos de crianças que apresentam características, né, do autismo. Mas antes ele era até classificado por causa de uma base psicanalítica muito forte. O autismo eles encaixavam dentro de uma psicose infantil. Então ele era considerado uma psicose infantil e ele era a causa dele era ligada à mãe, né? A uma mãe fria emocionalmente. Eles chamavam de mãe geladeira, né? Mães que que esse afeto não era muito desenvolvido com a criança. Então, por causa disso, a criança não se desenvolvia nessa parte social, nessa linguagem por culpa da mãe. Mas Coitada da mãe, né? Que peso! E foi por um bom tempo. Mas avançamos nesse sentido, ainda bem. Então, hoje se sabe que é uma síndrome comportamental com uma base genética forte, então é genético. Ainda não se sabe exatamente quais são esses genes, já se descobriram vários genes, acho que já até mais de 100 genes que né, tem ali esse gene do autismo, mas ainda não é fechado, ainda é um campo de muito estudo. E além dessa base genética forte, que pode ser hereditária ou não, tá? Quando eu falo de genético, não necessariamente vem dos pais. Há uma grande chance de ser genético, né? Hereditário vindo dos pais, mas pode ser de alguma mutação ali nesse desenvolvimento ali do embrião. Mas também eles ligam a uma combinação ambiental, né? Que pode ser a idade dos pais, uma prematuridade, uso de alguma substância ou diabetes gestacional, alguma outra
mas ainda também muito no campo dos estudos, sabe? Eles, pela especulações ainda, né? sim, na prática é possível observar as ligações. Não quer dizer que uma criança prematura vai ter autismo de forma alguma, mas eles já conseguiram, né, através, né, da literatura, perceber muitas vezes uma relação ali, sim. Então, é uma combinação, né, de fatores genéticos mais fortes, a parte genética, mas também de alguns fatores ambientais. Tá, é muito interessante isso. E daí, a outra perguntinha é como ele é tratado? Como é que se dá o tratamento do autismo? Você falou aí da fono, Sim. do processo terapêutico, do acompanhamento da família, da escola. Fala um pouquinho mais sobre isso. Normalmente, tá? É óbvio que vai depender muito da criança, vai depender muito das necessidades que essa criança apresenta, mas, no geral, vai ser a psicoterapia, né? O psicólogo, um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, muitas vezes trabalhar a coordenação motora fina, a coordenação motora grossa, o equilíbrio, algumas partes ali psicomotoras, né? Da psicomotricidade. Então, seria psicólogo, fono, fisioterapeuta, musicoterapia, muitas vezes é utilizado. O tratamento médico, a criança pode ser que ela precise de medicação, risperidona, sertralina ou alguma outra medicação, se ela tiver comportamentos assim, de muita agressividade, né? E enfim, que venha causar muitos prejuízos para ela talvez possa ter que precisar de uma medicação também. Não são todos, mas pode ser que sim, sabe? E tudo bem, se precisar, né? Porque às vezes as mães ficam assustadas assim, mas faz parte, né, do processo. Os médicos passam sempre nessa diminuição desses sintomas, né, negativos que a gente chama, que vem causar prejuízos para essa criança, até para ela estar um pouco mais pronta para as terapias, né? Você diminui esses comportamentos agressivos, de morder, de autoagressões, muitas vezes. E com as terapias, aos poucos, a ideia é ir diminuindo essas medicações, se possível, né? Então, normalmente, a rotina dessa criança é muito intensa. E aí ela também ela vai para a escola nesse meio tempo, né? A ideia é ela estar frequentando a escolinha regular, mas ela vai se dividindo ali. Então é uma rotina bem intensa para a criança e para a família. Porque eu atendo crianças que, por exemplo, fazem 10 horas de terapia, só psicólogo, né? 10 horas semanais. 2 horas por dia a criança tá ali. Aí depois ela ainda vai para fono, ela vai para terapeuta ocupacional, pro fisioterapeuta, de acordo com as necessidades que ela apresenta, tá? E para ela é muito importante a rotina, né? Muito importante a rotina e o engajamento nos tratamentos. Super importante também. O engajamento e a continuidade, né, do tratamento. Assim, não pausar, não ficar faltando, não ficar muito tempo, né? Enfim, é bem importante. E eu fiquei agora. Uma pergunta que fizeram bastante, eu sei, mas eu queria que você explicasse sobre os tipos de autismo, né? Porque a gente sabe que não é apenas um, tem os níveis ali. Como que funciona isso? Como é que a gente consegue perceber a diferença de um para o outro? Sobre tipos de autismo, assim, o autismo hoje, Fer, pelo DSM-5, que é a classificação, que é o manual, né, diagnóstico, ele se encontra dentro do TEA, que é o transtorno do espectro autista. Que existem outros transtornos do autismo, né? O Asperger, por exemplo, mas que se diferenciam do transtorno autístico, que é o autismo, né? Então, eles estão dentro desse TEA, que a gente chama, né? Transtorno do espectro autista, tá? E tem mais outros transtornos aí nessa classificação também. Sobre os níveis do autismo, dentro do transtorno autístico, existem 3 níveis que eles não são necessariamente de gravidade, porque, assim, às vezes passa uma impressão que um nível 1, que é um nível menor, tipo, quase que não tem problema, assim, mas não. É mais relacionado ao nível de suporte que essa criança precisa. É uma criança que precisa de mais suporte ou menos suporte, né? Então, existem 3 níveis, 1, 2 e 3. E o terceiro nível, né? Um nível que a criança precisa de mais suporte, em que ela vai apresentar características ali, sintomas que
que geram maiores dificuldades de entrosamento, de relação com outras crianças, com outras pessoas. O desenvolvimento da linguagem vai ser mais prejudicado, muitas vezes. Ela vai precisar de muito mais ajuda, né? Uhum. Para nós, né, para as pessoas mais leigas, assim, nem sempre vai ser possível, né? Você vai perceber muitas vezes, né? Existem crianças, a criança é autista, você nem percebeu, porque nem sempre é perceptível. Alguns sintomas, sim, né? Mas tudo isso vai, o médico que vai, né, classificar ali qual é o nível de suporte que essa criança precisa. E a ideia é com que ela vá conseguindo, né, descer aí nesses níveis, sabe? Com um apoio terapêutico, sabe? Uma criança talvez no nível 3, em que ela precisa de muito suporte, que ela consiga com ajuda, com terapia, ir para o nível 2, né? Adquirir algumas habilidades, diminuir alguns comportamentos negativos que geram prejuízos para ela e prejuízos para o aprendizado. Então, é mais ou menos por aí. E eu já vi casos de pessoas falarem assim, meu sobrinho é autista, mas é o nível 1. É nível de frescura mesmo, de comportamento de rebeldia mesmo. Como se o nível 1 fosse dispensável, assim, é frescura, é besteira. Mas não, assim, todos os níveis eles precisam de acompanhamento, de cuidado, né? Eles geram para a criança ali prejuízos nesse relacionamento, né? Dificuldades ali, algumas barreiras, a criança vai encontrar barreiras, né? Talvez, por exemplo, muitos adultos, né, hoje, que recebem um diagnóstico de autismo, porque tem aumentado o número de diagnóstico de autismo em adultos. E eles não adquiriram, isso não é adquirido quando adultos, né? Provavelmente foram crianças que talvez estavam ali no nível 1 há muitos anos atrás, sem um olhar, sem um processo diagnóstico apurado para isso, né? E se passavam por crianças diferentes, crianças muito tímidas, muito retraídas, com dificuldades, né? A dificuldade para fala era dada como uma timidez, né? Mas se você conversar com esses adultos, você vai ver que foi muito difícil, né? Passar, ainda mais sem apoio, sem um acompanhamento, né? Então a gente não pode banalizar, né? Um nível menor como se não fosse difícil, né? Como se a criança não precisasse da mesma ajuda ali, né? E até aqui tem um comentário da Selma Ferreira perguntando qual que é a idade que podemos perceber, que foi algo que você falou no comecinho, talvez ela não estava, né? A respeito do desenvolvimento da fala ali, que os pais começam a perceber ali, né? Existe. Então, assim, muito legal, Isabela, que você falou sobre a questão dos adultos, porque tem gente que acha assim, não tem adulto autista? Como assim? Porque na realidade não é que quando ficou adulto que surgiu o autismo, né? Achei ótimo você falar sobre isso. Exato. Mas é algo que já estava ali velado e a pessoa não sabia, né? E ainda hoje, né, com esse avanço nesse processo diagnóstico e no conhecimento sobre a área, que tem, assim, sei lá, nos últimos 10 anos, principalmente, esses adultos começaram a perceber, gente, talvez essas minhas dificuldades não é algo meu, assim, não são dificuldades da minha personalidade, né? Ou problemas cognitivos, não sou, sei lá, inteligente o suficiente. Aí tem que passar por um processo também, né, de diagnóstico, de um processo longo, principalmente quando adulto, é mais difícil, né, você chegar a um diagnóstico. Mas com certeza, né, foram crianças que tiveram muitas dificuldades na infância e que foram cuidadas, né, como deveriam, porque passou despercebido, né? Eu vi casos, inclusive, de pais, né? De pais descobrirem já adultos, já sendo pais, que era autista, quando viu que o filho era autista. Aí foi descobrindo, né? Perfeito, exatamente. Sobre a idade, foi retomando, então, na prática clínica, a gente vai ver que a partir ali de uns 2 anos, mais ou menos, essa demanda começa a chegar com mais frequência, assim, né? Porque aí é esse desenvolvimento da linguagem, a criança ela está atrasada ali em alguns marcos do desenvolvimento e os pais começam a procurar ajuda. Mas existem sinais precoces de autismo. Como eu falei, até os 6 meses não é possível diferenciar. A criança ela não apresenta ali nada que você consiga ver. Mas a partir dos 6 meses, às vezes a criança não dá muita. Pode ser, tá? Não tô falando que todos os casos é assim. Tem muitos casos que a criança vai se desenvolvendo normalmente, como eu falei, regride, né? Mas pode ser que ali com 6 meses ela já não
que a criança já reconhece o próprio nome, né? Ela não reage ao próprio nome quando é chamada. A criança, vocês que talvez tenham filhos, percebam, ela dá um sorrisinho social, né? A mãe entra, dá um sorrisinho, ela reage a figuras, né? O papai, a mamãe, alguém que ela goste. O autista talvez não vai reagir, não vai dar esse sorriso social. A atenção compartilhada é algo muito, muito importante também. A atenção compartilhada é aquela atenção entre duas pessoas, né? Então, por exemplo, a mãe tá com o bebê no colo e ela fala assim, olha a árvore. E aí o neném olha para a árvore. Ela tá compartilhando aquela atenção com o neném. E vice-versa. O bebezinho ali, a partir de 1 ano, por exemplo, ele já começa também, né? A mostrar as coisas para os pais, né? Au, 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 e mostra. Numa forma de fazer, né, aquela atenção voltar para aquele objeto, para aquele animal. No autismo, isso pode ser, né, bem reduzido e até ausente, essa atenção compartilhada. Ela não olha quando apontado, ela não aponta quando ela quer alguma coisa. Então, são alguns sinais ali que vêm antes mesmo do desenvolvimento da linguagem, né, da fala, que podem já ser percebidos. Mas nem sempre é. Muitas vezes passa despercebido por serem coisas... é uma desatenção, a criança, ela tá, às vezes, envolvida em outra coisa, em outra brincadeira, né? E os pais nem sempre percebem, porque são sintomas mais pequenos, assim, né? Difíceis de perceber. E aí, ali, com Caso ao caso, né? Não dá para generalizar também. Crianças, como eu falei, que até 1 ano e pouquinho vão se desenvolvendo ali sem apresentar nada. Né? E muitas vezes, Fer, os pais, esses sintomas precoces que eu tô falando, os pais só vão perceber quando eles recebem o diagnóstico de autismo lá na frente, eles vão pegar os videozinhos antigos da criança e eles vão vendo algumas características ali, tipo, olha, que já tinha um sinalzinho, que ela já apresentava isso, olha como ela reagiu. Até a escola, né? A escola pode sinalizar alguma coisinha também, né, para os pais. Com certeza, o papel da escola é muito importante. Tanto para... Mas a gente vai entrar nessa questão que você está falando sobre a questão social, né? Aí tem uma pergunta aqui. Como o autismo afeta o desenvolvimento social das pessoas? A parte social é uma das partes, infelizmente, mais prejudicadas, né? A criança, ela tem, como eu falei, as duas áreas são, né? A área da sociabilidade aí, da fala e da comunicação, né? E os comportamentos repetitivos, estereotipados. Então, afeta muito, né? Porque pode ser que essa criança ela não goste de contato com adultos, com outras crianças, ela não saiba, ela não consegue se relacionar, né? Ela gosta mais de ficar sozinha, ela não fala, ela não aponta muitas vezes porque ela pede, porque mesmo a criança, antes dela falar, ela começa a apontar, né? O que você quer? Ela aponta porque ela quer. Então, tudo isso vai fazendo com que fique mais difícil ainda o relacionamento, né, da criança com outras. Mas com terapia é possível você ir ensinando essas habilidades para a criança e enfim, fazendo com que ela consiga ter uma vida social muito melhor, né? Daí agora as próximas, ela vai colocar essa característica social em alguns aspectos, em alguns lugares aqui, né? Por exemplo, como as pessoas com autismo podem ser apoiadas na escola e no local de trabalho, né? Já pensando nos adultos agora. A escola é um dos ambientes assim mais importantes, porque é o ambiente que a criança, a partir ali, pelo menos, no mínimo ali de uns 3, 4 anos, né? Talvez é a média. Muitas crianças até mais novinhas que isso, mas ela já está inserida num contexto escolar. E ela passa bastante tempo nessa escola, né? Então, a escola, ela precisa estar preparada, sabe? Tanto de conhecimento, saber o que é o autismo, né? E como lidar e como se preparar para isso, como ter professores. Em muitos casos, essa criança ela vai precisar de um professor para auxiliá-la, um professor de apoio, um professor que a conhece, porque como eu falei, cada caso, cada criança é muito única. Ela vai ter as suas próprias características, os seus próprios sintomas ali, que se diferem de outra criança. Até às vezes 2 irmãos que são autistas, porque acontece, né, se uma criança é autista, o irmão tem, se eu não me engano, 25 vezes mais chance de ter autismo também. Então, pode ser que 2 irmãos sejam autistas e apresentam características completamente diferentes, sabe?
Então, esse professor precisa conhecer essa criança, né? As dificuldades que ela tem, as habilidades que ela já apresenta, o que ela precisa potencializar e para ir ajudando, né? E além de tudo isso, é o ambiente em que ela está inserida socialmente. E se a gente quer fazer com que essa criança adquira esse repertório social, a gente precisa fazer com que ela esteja com crianças, né? Esteja em ambientes que ela tenha essa oportunidade, sabe? Então, é na escola que muitas das coisas que ela vai aprendendo vão sendo colocadas em prática. Então, a escola precisa estar preparada para isso. Infelizmente, muitas não estão, né? E aí é difícil, assim, muitas vezes o trabalho com a escola. E na questão do ambiente de trabalho, no caso de um adulto autista ali, se você começa a perceber que tem alguma coisa diferente aqui, como é que eu posso ajudar? Será que tem algum jeito? Ou só se informar mais para poder auxiliar? O principal ponto, Fer, eu acho que é você entender como sendo ele, assim, que o jeito dele é diferente do seu, por exemplo, né? E não tentar moldá-lo ao meu jeito. Eu acho que as empresas precisam ter esse olhar. Que talvez o jeito que ele vai fazer as coisas, se comportar, precisa ser acolhido, né? Como o jeito dele. E não ele precisa totalmente, talvez, se adaptar ao jeito da empresa, né? E tem que ser daquele jeito e pronto, porque pode gerar muito sofrimento, né? Para o autista, sabe? Seja ele alguém que recebeu um diagnóstico agora, ou seja ele que está vindo por uma inclusão ali na empresa, alguma coisa assim. Então, eu acho que para as empresas, para o pessoal, para os colegas de trabalho, aceitar e ter essa empatia, ter esse coração disposto a entender que é o jeito dele, são as características dele, né? E que ele não precisa necessariamente se adaptar ao meu jeito de fazer as coisas, né? E que né, é o jeitinho dele, ele vai fazer daquela forma e vai ser acolhido daquele jeito. Na escola mesmo. Quanto mais você querer pressionar para mudar, né, para ser igual a você, não vai adiantar, né? Não vai gerar muito sofrimento, né? E é o que muitos adultos autistas, eles relatam, né? Muito sofrimento por sempre estar tendo que se adaptar a uma outra realidade ali. Então, muitas barreiras, muitas vezes sem apoio, sem saber até, né? Sem ter um diagnóstico. Então, assim, você não sabe nem por onde começar. E aí vai encontrando essa dificuldade de se encaixar, sabe? Parece que tá sempre fora, né? Tá sempre uma peça fora ali do quebra-cabeça. Quando, na verdade, o olhar precisa ser também, tá? Por que ele tem que se encaixar? Por que a gente também não pode se adaptar a ele, né? As necessidades e ser flexível em alguns pontos, entendendo que ele tem as suas características, o seu jeito de ser, a tua forma de pensar, de se comportar, que não é errado, de forma alguma. Só é diferente do meu jeito, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Nossa, Isabela, você é fantástica. Tô amando aqui aprender a ouvir você, porque assim você vai falando, eu vou lembrando de cada situação, e como a falta de conhecimento aprisiona, né? As pessoas realmente querem forçar, mas não adianta. Deixa ser o que ele é e tá tudo bem. Né? Inclusive as mães, tem uma perguntinha aqui que surgiu, talvez a gente deixe para responder lá no final, que eu queria que a gente falasse um pouquinho com as mães também, que é uma pergunta de como que eu posso contar para uma mãe que eu tô percebendo que o bebezinho dela tem característica. E depois eu vou deixar isso pro final, tá? Para você responder. Mas ainda dentro do aspecto social aqui, aí fala assim, como os pais e cuidadores podem ajudar as pessoas com autismo a se desenvolverem e se integrarem na sociedade. Quase que não sai agora. Como que os pais e esses professores, ou uma avó, alguém da família que está cuidando, como que pode ajudar nesse processo? A família, Fer, é essencial, né? Seja a família ali, pai, mãe, irmãos, mas a família talvez mais extensa ali, né? Os avós, os tios. É essencial, sabe? Quando a gente fala de um tratamento que a gente falou um pouquinho, né? Como que essa criança, né? Quais são, por onde que começa, né? Fazer os tratamentos, o que essa criança precisa fazer. A criança pode ter os melhores terapeutas do mundo, o melhor psicólogo do mundo, o melhor fono do mundo. Se a família não estiver engajada e disposta ali, sabe, a ajudá-la, é muito difícil, assim, o tratamento. Então, ao meu ver, assim, a família precisa elaborar, talvez, né, esse processo inicial, se preciso receber ajuda psicológica, um apoio ali de uma equipe, né, para ajudá-los a se adaptar,
as novas rotinas, as novas demandas, a família ali que talvez precisou se modificar um pouco. Mas ela precisa dar esse suporte e ser esse ambiente de apoio para essa criança. Como? Depende do que essa criança precisa, né? E tudo isso vai ser muito, muito importante assim, no processo terapêutico da criança. Porque, como eu falei, cada criança apresenta características diferentes. Então, assim, não existe uma cartilha, o pai tem que fazer isso, o cuidador tem que fazer isso. É no processo ali único com a criança que essas coisas vão se desenvolvendo. Então, por exemplo, eu como psicóloga, eu passo a maior parte do tempo com a criança. Mas eu sempre estou chamando esses pais, né? Então, eu estou ali orientando verbalmente e muitas vezes eu estou trazendo para a sessão. Então, se eu estou ensinando a criança alguma habilidade nova que ela precisa aprender e ela passa comigo ali 1, 2 horas por dia, eu vou chamar os pais e falar, ó, vocês vão ensiná-la assim também. E em casa vocês façam assim, adaptem a casa dessa forma. Então, você vai dando as orientações de acordo com a necessidade de cada criança. E isso para os outros profissionais também, que eu imagino que seja da mesma forma, né? É óbvio que esses pais podem fazer cursos, existem cursos, né, para pais de crianças autistas, existem cursos diversos sobre o autismo. Os pais podem... Grupos de apoio. Os pais podem se preparar dessa forma. Nós sabemos que não é uma realidade para todo mundo, né? Nem todo pai tem condição de investir em cursos, tem tempo, enfim. Mas se os pais estiverem disponíveis e nesse suporte de levar, de ser insistentes, de serem engajados no tratamento, tanto de levar a criança quanto de colocar em prática, né, o que a criança está aprendendo ali em casa, faz toda a diferença. E como eu falei, muito único, né, direcionado para a necessidade de cada criança de acordo com o que o terapeuta vai conduzindo ali aquela família, sabe? E uma coisa que é uma curiosidade, assim, porque eu já ouvi vários relatos, né? Tem mães que falam assim, meu filho, eu não gosto que toque, que não gosto que abrace. Mas já tem outros que gostam que toque e abrace. Então, assim, eu acho que nesse sentido, de assim, ó, se você abraçar, vai resolver o problema, se acolhido. Mas já tem outro que não vai gostar. Eu acho que cada caso é uma situação diferente, né? Perfeito. Tem crianças que chegam e te abraçam, né? Que me vem e correm para me abraçar. Tem crianças que não, que você tem que com jeitinho. Você vai aos poucos também na terapia, conseguindo, né? Diminuindo talvez essa recusa da criança frente ao contato físico, sabe? É passo a passo, né? Talvez tenha crianças que falem, por exemplo. Podem ter muitas crianças que desenvolveram a linguagem, conversem, têm uma comunicação verbal boa no sentido de nomear as coisas, de pedir algumas coisas, mas ela às vezes não consegue conversar com alguém, nesse intraverbal, nessa troca com alguém, né? É mais ali, eu preciso de alguma coisa, eu peço. Ou eu vi alguma coisa, eu nomeio. Mas ainda é uma fala muito estereotipada, muito restrita a algumas coisas. Então, cada criança é única, sabe? E as demandas, o tratamento e as orientações para a família vai ser específico para as necessidades daquela criança. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quem tá de fora, né? Porque às vezes você olha assim, porque eu vi que uma amiga minha fez isso, foi então o médico que receitou isso, tá fazendo terapia, mandou fazer isso com ele. Se você fizer igual, vai dar certo. Não, cada caso é uma situação isolada, diferente, né? Então é interessante isso. A 9ª pergunta. Qual o maior desafio hoje da igreja em relação às pessoas com autismo? A gente falou sobre trabalho, sobre escola, e agora no nosso contexto assim, de igreja. Qual que é o desafio da igreja? É algo assim que, de fato, não é muito esclarecedor, falado no nosso contexto, né? E eu acho que é algo extremamente importante, né? A igreja está por dentro, sabe? Eu vejo assim, Fer, que a igreja, ela não vai ter um objetivo terapêutico. Não precisa ter. Essa criança, ela vai ter terapia em outros lugares. Até porque na igreja ela vai passar ali 1 hora, talvez 1h30, né? Não tem um objetivo terapêutico, a igreja não precisa ter um objetivo acadêmico, né? É óbvio que a igreja ensina sobre Jesus, né? Quer ensinar as crianças a historinha da Bíblia, mas não é esse objetivo, não é uma sala de aula, sabe? Eu vejo que a igreja, ela precisa principalmente ser um ambiente de acolhimento,
sabe? Que a igreja ame essas crianças, que a igreja saiba amá-las da maneira delas, como a gente falou do ambiente de trabalho, na igreja é a mesma coisa, que a igreja não acha que a criança precisa se adaptar. Então, se é uma criança agitada, que muitas vezes chora, que, né, se comporta mal ali, meu Deus, essa criança, o primeiro comportamento é tira daqui, né? E talvez não, a gente precisa ter um olhar com muito mais cuidado, com muito mais amor, né? Com carinho, entendendo que essa criança ela precisa ser acolhida e amada. Independente se ela não vai ser possível aprender muitas coisas, sabe? Se ela não vai conseguir aprender de Jesus como uma outra criança, mas ela vai ser amada. E para a família é muito importante também, né? A família que está ali, que tem essa criança, sentir que é um lugar que passa segurança. Eles sabem, né? Eles sabem cuidar do meu filho. Eles se importam com o meu filho. Eles sabem, né? Não é aquela igreja que chega uma criança e a igreja fica perdida. Meu Deus, eu não sei o que fazer. Fica desesperado, desnorteada, e não quer que a criança participe porque a criança atrapalha. Então a igreja precisa se adaptar a isso. E se adaptar a isso com estudos, com palestras. A Selma ali falou isso, né? Que teve uma palestra com psicóloga extremamente importante para a igreja, para os professores saberem o que é o autismo, né? Um pouco dessa nossa conversa hoje. Como são essas características? Quais são esses sintomas, né, na criança? Como que a igreja pode se adaptar, né? Mas eu acho que principalmente é esse acolhimento e amar essas crianças, não esperando com que elas se adaptem à igreja, mas a igreja se adapte a elas, a igreja as acolhe essa família de acordo com as necessidades que ela apresenta, né? E é bacana comunicar também, às vezes, né? Algum professor contar, ó, meu filho é autista, porque às vezes você não fala nada, porque fica meio perdido, né? Até teve uma pergunta de uma mãe de autista, a Camila colocou que o filho tem 4 anos, e ela perguntou como que diferencia ali a crise ou as birras mesmo ali, sabe? Da desobediência, ou então realmente é um sintoma do autismo. Como é que ela consegue diferenciar isso? Ai, assim, só na pergunta é difícil saber, porque... Que nem a gente falou, acho que cada caso, né? Tem que avaliar bem, né? Sabe, só uma crise de birra, se for só esse o único sintoma, eu não colocaria isso dentro do autismo, né? É só uma crise, sendo que a criança não apresenta nenhuma outra característica, nenhum outro sintoma. Enfim, não colocaria isso. Mas é preciso entender, a gente conversa muito isso, né, com os profissionais da área, que é preciso, Fer. Por exemplo, dentro do sintoma A, tá apresentando birra, agressividade. A gente precisa entender o que causou. A gente precisa olhar para o que estava acontecendo antes de apresentar esse comportamento. A criança está colocando que tem um diagnóstico. No caso ali. Isso. A criança que tem um diagnóstico, né? A birra, ela não é tratada da mesma forma para todo mundo. Por quê? Porque às vezes a birra ou a agressividade ou esse comportamento de autoagressão, de morder os outros, ou enfim, né? Ele pode aparecer porque a criança está frente a algum estímulo que ela não gosta. Ela está sendo exposta ali a alguma coisa que ela não gosta. Ou ela está num ambiente que gera sofrimento ali para ela. Ou ela não quer fazer algo. Ou ela quer mudar de brincadeira. Então, assim, ela está se expressando, ela está se expressando dessa forma agressiva, com comportamentos agressivos, mas nem sempre é pelo mesmo motivo. Então, a gente precisa sempre olhar para o que está acontecendo antes. Se a criança está ali num ambiente aversivo para ela, em que ela quer sair daquele lugar, a gente precisa lidar com aquilo, né? Se a criança, ela tá se recusando a fazer alguma coisa, ou você retirou dela alguma coisa e ela apresentou aquele comportamento, então você vai lidar de outra forma, sabe? Então, frente a uma pergunta assim, né? Como saber é difícil, né? Porque você precisa saber o que aconteceu antes dessa birra, né? Desse comportamento, assim. Essa criança foi privada de alguma coisa? Retiraram alguma coisa dela? Ou colocaram alguma coisa que ela não queria fazer? E aí lidar com isso. Agora, para saber se só é birra, se não é, aí é num processo de tratamento terapêutico, de diagnóstico.
né? Entender o contexto, né? Entendeu? A história em geral, né? Tenta outras características também, outros sintomas além desse. Se for só esse, muitas vezes é normal, né? A criança, qualquer criança, seja de ali, tá sempre fazendo parte. Entendi. É essa junção dos sintomas que você falou logo no começo da live. Alguém até perguntou aqui para falar novamente dos sintomas, mas como a live vai ficar salva, depois vocês podem ver lá no comecinho, a Isabela falou sobre os sintomas, tá? Só para a gente poder seguir com as outras perguntas. Por exemplo, quais os benefícios que uma autista e a família do autista têm em frequentar uma igreja evangélica? Eu acho que você já colocou algumas questões aí, né? Se quiser acrescentar algo nesse sentido. Os benefícios agora, né? Eu acho que seria isso, assim, ser uma igreja acolhedora e que ama essa criança, sabe? Porque, assim, o que eu vejo, muitas vezes a escola, ela acolhe, ela ama, tem muitos professores carinhosos, né, que amam a criança, que acolhem. Nem sempre é assim, às vezes a escola faz a obrigação dela. E ok, a escola precisa fazer a obrigação dela, acolher e dar um tratamento para essa criança conforme ela precise. E aí a criança vai fazer as terapias, enfim. Mas a igreja, eu acho que a característica que ela apresenta, talvez, diferente dos outros ambientes, é esse amor. É a igreja que ama, que não só faz a obrigação. A gente não pode ser igreja que só faz a obrigação de acolher. Tá bom, já que tá aqui, né? Vamos cuidar dessa criança. Não, a igreja tem que amar, tem que, assim, ser uma igreja que demonstra. E eu acho que a diferença é isso, né? Na vida de uma família. É estar num ambiente que a família sente que aquela criança é amada e acolhida. E isso faz toda a diferença. Né? Você sentir que as pessoas não estão fazendo por obrigação, mas estão fazendo porque amam aquela criança, independente dos sintomas que apresente, independente, às vezes, dos prejuízos que causa, né? De quebrar. Enfim, com outras crianças, que às vezes pode acontecer, mas aquela criança é amada e a igreja vai se adaptando, vai aprendendo e vai aos poucos, né, cada vez mais agregando ali e acolhendo, sabe? Sempre ter empatia, né? Se colocando no lugar daquela mãe, daquele pai, daquele irmãozinho, né? Se colocando no lugar do outro, né? E até, assim, seria interessante a gente falar com as mães e também com as pessoas da igreja, da escola, dos vizinhos, dos familiares, dos amigos que conhecem essas famílias. Como que a gente pode ajudar? Como que a gente pode sinalizar? Foi uma das perguntas. Como que eu posso sinalizar? Será que eu devo falar? Será que eu não devo? Porque eu acho que, às vezes, essa vontade de ajudar é muito perigoso. A gente pode acabar atrapalhando quando você interfere numa rotina que a gente falou que é tão importante. Ou até mesmo, por exemplo, como que eu posso auxiliar? Digamos que a mãe está tão cansada, está tão sobrecarregada ali, com essa rotina que é puxada, que a Isabela colocou. Será que eu posso, de repente, falar, viu, eu fico ali um pouquinho com a tua criança, vai lá tomar um banho quente, né? Vai dar uma relaxada. Você precisa ligar para ela, você precisa que eu vá no mercado comprar alguma coisa para você agora? Porque ela tá com tantas demandas, talvez você não consiga ficar com a criança, mas fazer alguma coisa no lugar dela. Quer que eu vá ali resolver alguma coisa para você na rua, né? Então, assim, sempre se colocar no lugar do próximo. Eu acho que isso faz tanta diferença, esse acolhimento não só no contexto dentro da igreja, no momento do culto, mas como família da fé mesmo, de perceber durante a semana, né? Mandar uma mensagem, falar, eu tô orando por você, você não tá só, né? E até isso, eu queria só abrir um parênteses aqui de falar de um texto bíblico que tem a ver com esse contexto também pra gente, que tá ao redor dessas mães, ao redor dessas famílias, né? Mateus 7,12 fala assim, façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, a partir do versículo. Então, poxa, se eu estivesse passando por esse contexto, com certeza seria difícil você receber um diagnóstico desse. Então, se coloca no lugar do outro também, tem empatia, tem amor, não cobrança, né? Olha lá, ela nem sabe lidar. Tem amor, se coloca no lugar, seja pronta para ajudar. Das pequenas às grandes coisas. E cuidado, muito cuidado, gente, com os comentários, com os olhares, com os dedos. Muito cuidado. Perto da mãe, perto da criança, longe também. Concordo, eu acho que é bem por aí, né? Como ajudar? De muitas maneiras, né? Mas principalmente sendo esse apoio, assim, perguntando para essa mãe, o que você precisa? O que eu posso fazer para te ajudar? Porque talvez você não vai conseguir cuidar dessa criança. Você não tem as habilidades, você nem conhece, né? Assim, muitas vezes a criança autista, ela tem muita dificuldade nessa relação, nessa interação social com a família, ela é acostumada, com o terapeuta ela se acostuma, mas não é com todo mundo que ela vai se acostumar. Então, assim, eu vou ficar com ela, talvez eu não vou conseguir cuidar dela, né? Da maneira certa, ou enfim. Mas eu posso ajudar essa mãe, né? Eu posso fazer uma compra, eu posso mandar um bolinho.
Eu posso, sei lá, de alguma. Ou até cuidar, né? Se é uma criança que você. Se é da tua família, se é uma criança que você Uma conhece, avó, uma respeita tia. o contato com outras pessoas, você às vezes ajudar a levar na terapia, para essa mãe ter, né, um tempinho, às vezes, para fazer alguma outra coisa. Deixa que eu levo, deixa que eu busco. Sei lá, existem muitas formas, né? Você precisa, mas sempre, você precisa de alguma coisa, verbaliza para mim, fala para mim, eu quero aqui te ajudar no que você precisar. Porque as demandas podem ser muitas, né? Cada mãe aí vai precisar de uma coisa diferente. Ou se é uma mãe com mais filhos, é você talvez cuidar dos outros filhos, tirar uma tarde, levar as crianças para passear, né? Para talvez desafogar um pouquinho aí a rotina. Então, existem muitas formas de ser presente, né? Na vida dessas Sim. Às famílias. vezes a mãe vai estar cansada, quer conversar, porque tá vendo só em prol daquela criança, ali tá cansada, quer conversar com um adulto, né? Vai lá bater um papo com ela, falar sobre outros assuntos, para ela poder extravasar um pouquinho, né? Enxugar as lágrimas dela, dar risada com ela, ser presente, né? Ela saber que ela não tá só, saber o quanto ela é importante, né? Isso faz toda a diferença, esse acolhimento, né? Pode ser muito solitário mesmo, né? A maternidade, num geral, não sou mãe ainda, mas eu tenho muitos contatos na clínica, né, com mães, relatam muito isso, que a maternidade muitas vezes ela é muito solitária, né? A mãe começa a se envolver ali nos cuidados com aquela criança, nas demandas daquela criança que já são tantas, e aí vai se afastando das amigas, vai ficando sozinha, muitas vezes o marido está trabalhando, e aí, então, a maternidade por si só, ela já traz características, né, difíceis, assim, de isolamento, de muitas mudanças, né? E aí, quando a gente acrescenta isso, né, a uma mãe atípica, que a gente chama, né, uma mãe que é mãe de uma criança com autismo ou com algum outro transtorno, que traz mais para ela, assim, é óbvio que o amor não muda, que o cuidado, né, que nada disso muda, mas traz os desafios de tratamentos, de ajudar essa criança, de proporcionar para essa criança o melhor desenvolvimento. Isso vai exigir tempo, esforço, dinheiro e muitas coisas, né? Então, se torna um pouco mais pesado em alguns casos, sabe? Então, ter apoio de outras pessoas é muito importante. Com certeza. Isabela, deixa eu pergunta para o final, né, da Selma, que ela perguntou assim que ela percebe que um bebezinho ali, não sei se era amiga, que subiu a pergunta, mas que ela percebeu e como que ela pode contar para a mãe, tipo, começar a perceber os sintomas. Será que ela deve falar? Será que não deve? Se for falar, como que deve ser? Ah, eu acho que depende dos sintomas, né? Eu acho que depende aí do que você percebe nessa criança. Eu acho que diante dessas percepções, se é uma coisa isolada, se você percebe mais de um, dá uma pesquisada, vê se é isso mesmo. Eu acho que precisa ter proximidade, assim, né? Uma fala, assim, com muito amor e com muito cuidado, no sentido de ajudar e não de apontar como um defeito, sabe? Ah, eu acho que esse comportamento aí é esquisito, nossa, por que ele faz isso? Ai, será que isso é normal? Sabe? Usar palavras assim que são muito difíceis e às vezes os pais fecham o coração. Pô, claro que meu filho é normal, né? Como assim, sabe? Tá chamando, enfim, né? É muito difícil para os pais já receberem um diagnóstico e muitas vezes nem receberem vir alguém de fora, né? E apontar dessa forma. Então, acho que tem que ser com muito amor e muito cuidado. E quando você realmente percebe, assim, sabe? Não viu uma coisa que achou esquisita e já fala, assim, na lata. Mas você percebeu, você viu que se repetiu, e aí você começou a ver uma outra coisa. E aí você chama a mãe para conversar. Você fala, você já pensou sobre o autismo? Você conhece um pouquinho sobre? Eu vi o teu bebê, eu vi alguns comportamentos, alguns sintomas, eu fiquei um pouquinho preocupada. Você já pensou sobre isso? Né? Mais em questionamentos do que principalmente em diagnósticos, porque nós não temos, né, o médico quem dá. Então, assim, é mais um questionamento, um tom muito de preocupação, sabe? Não de acusação. E quando você vê que é válido, assim, nem sempre é válido, né? Nem sempre você precisa se meter também em todo lugar, né? Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Talvez, assim, se você se preocupou e você não tem tanta proximidade com essa mãe,
talvez conversar com alguém mais próximo, se essa mãe tem uma amiga mais próxima, você compartilhar isso e ver se essa amiga percebe também, para essa amiga chegar nessa mulher e falar, né? Eu acho que tem que ter cuidado. Uhum. Cuidado. Mas Nossa, a Isabela, você é dá para ser, fantástica, né? não dá para ser displicente, assim, né? Se você sabe, se você conhece, se você tem um domínio na área, você tem percebido, fala com carinho e nesse sentido de preocupação, né? Você já ouviu falar sobre, você percebe alguma coisa e, né, dessa troca com essa mãe. Aos pouquinhos, né? Percebendo como que ela vai reagindo, né? Exato. Agora, de forma alguma, apontar como que não é normal, que é estranho, que você acha esquisito. Gera culpa, né? Gera culpa, gera medo. Era. Mas falar, já começar falando, ó, eu tenho estudado sobre, eu li sobre, eu vi algumas coisas, eu percebi que teu bebê ou teu filhinho tem alguns sintomas, né, que poderiam ser. Você já pensou sobre isso? Mais ou menos por aí. Nossa, Isabela, sério, a live foi fantástica Ah, aqui. Eu bom. acho que muito Hum, esclarecedora. Muito esclarecedora bom. mesmo, gente. Eu vou deixar essa live salva para depois tanto ficar no Instagram por um pouco tempo, depois vai para o YouTube. Gente, a Isabela, ela atende em Maringá. Você é curitibana, né, Não, Isa? mas maringaense. O Paulinho morou em Curitiba, mas eu não. Eu sou maringaense. Ah, você que é de Maringá. É ele que É, morou em Curitiba, verdade. Confundi agora. Ela é de Maringá, então ela atende no presencial e no online, gente. Segue ela, vou deixar o Instagram dela ali para vocês acompanharem também. Porque vocês viram quanta sabedoria saiu dessa mulher hoje à noite, né, gente? Quanto esclarecimento prático, teórico, tirando muitas dúvidas aqui. Isa, muito obrigada. Obrigada pelo teu tempo, por nos abençoar, nos edificar, por esclarecer tanta coisa. Você quer deixar uma palavra final, algum comentário, alguma coisa que você lembrou aí que queira deixar para as mães, para a família, de repente aí alguma coisa que você pensou assim, não, essa aqui é uma dica legal, quero deixar para quem conhece ou de alguma forma quer ajudar um autista. uhum. Eu primeiro queria agradecer o convite, foi bem gostoso, né? Tanto a você quanto as mulheres. Aí eu vi principalmente que eram mulheres que participaram. Foi muito legal estar aí com vocês. É um tema que eu gosto muito. Que eu acho que foi Deus colocando no meu coração, porque por muito tempo eu trabalhei com crianças e não era uma área que eu me interessava tanto assim, ou que eu estudava muito. Porque é desafiador, né? É desafiador para a família, é desafiador para o psicólogo também, sabe? Você desce do salto mesmo ali, né? Você que a gente que costuma às vezes trabalhar, tudo bonitinho, a gente vai descer do salto, sentar no chão, se sujar, levar mordida às vezes. A gente vai ter de Faz tudo. parte. Foi algo Tem que ter amor. foi algo que eu fui construindo mesmo, né, dentro do meu coração e depois estudando sobre, né, me especializando na área. Então, é um assunto que eu gosto muito, então queria agradecer aí o convite. Espero ter ajudado de alguma forma, esclarecido. Até na igreja, aqui na PIB, a gente vai ter uma palestra, vou dar uma palestra ali para as professoras da escola bíblica, né, e do Ministério Infantil, né, sobre o assunto, porque a gente tem que se atualizar, sabe? A gente tem que estar por dentro do assunto e ser uma igreja engajada e uma igreja que tá antenada nisso, sabe? Mas o que eu acho que eu gostaria de falar é para as mulheres, né? Para as mães de crianças atípicas, crianças autistas e pessoas que conhecem, né? Para que tenham paciência, né? É um processo de adaptação, é, é um desafio, às vezes menor, às vezes maior, mas com tratamento, com cuidado, essa criança ela vai, né? É tão lindo ver, sabe? A criança se desenvolvendo, adquirindo novas habilidades e a família aí feliz também, né? Por esse repertório de aprendizado da criança aumentando. E passa, assim, né? Esse primeiro momento do diagnóstico, né? Do susto, muitas vezes, dos pais. Isso passa, os pais vão se adaptando, é um processo de elaboração, né? E vão se adequando aí às novas necessidades que a criança apresenta. Então, eu queria falar para os pais, né? Para mãe, pai ou cuidadores que procurem ajuda caso precisem, caso está sendo mais difícil, mas é um processo de elaboração que vocês precisam passar e as coisas vão melhorando, né? Comemora cada conquista, né? Eu lembro de uma mãe que ela falava assim, cada conquista. Ah, ele começou a falar mamãe.
Ah, hoje ele fez um desenho. Ah, hoje ele sorriu. Cada conquista é uma vitória, né? Assim, tem que curtir mesmo. E às vezes Cada são avanço. pequenas, assim, sabe? É Sim. um olhar que a criança te dá quando você chama o nome dela. Você fala fulano e ela te olha. Coisa mais linda do mundo para uma criança que não fazia, né? Então, eu acho que é uma palavra de esperança para esses pais também, né? Se engajem, procurem tratamento, pesquisem, estudem e tenham esperanças de que essa criança vai, né, evoluindo e aprendendo e enfim, né? É, sendo acolhida também, amada. É Faz isso. toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Isa, muito obrigada. Se eu pudesse dar um abraço em você, você é muito querida por todos nós aqui da Presbiteriana de Reserva. Você, eu mando um abração para o Pastor Paulo Pode. também. Espero a gente se encontrar novamente, tá? E obrigada por ter abençoado. Até o Thiago mandou, assim, convidando os professores para verem a live. Alguns agora à noite não viram, mas vão ver depois também, porque eu acho que, assim, de extrema importância mesmo, para todos os aspectos. Como a gente falou aqui, escola, igreja, Com certeza. família. Você foi muito sábia. Você foi instrumento de Deus essa noite. Deus te abençoe muito, Amém. Isa. Obrigada. Se vocês quiserem, Fer, a gente pode marcar online um treinamentozinho, assim, sabe? Se vocês não tiveram. Ótimo, vamos Aí fazer eu isso. falo mais focado para igrejas, né? Eu acho que a igreja pode se especializar mais nisso, sabe? Em que sentido? Não só desse pai chegar e falar assim, tipo, ah, meu filho é autista, tal, apresentar a criança, mas a igreja ter algum questionário e saber o que essa criança, qual que é a dificuldade, o que a criança tem como habilidade, onde que a gente precisa mudar, sabe? Eu quero fazer materiais assim para as igrejas, né? Para ajudar esses pais. Perfeito. Pô, então vamos lá, vai alguém acompanhar essa criança, o pai vai responder um questionário para a gente conhecer essa criança, saber do que ela precisa, né? Quais são esses sintomas, o que ela gosta, porque o autista muitas vezes ele vai ter muitos interesses e a gente precisa estar por dentro desses interesses, né? Para ajudá-lo. Então a gente pode marcar online, né? Que é fácil Perfeito. também. Nós vamos falar que o Thiago já fechou com você, combinar. Os professores vão amar. E até fica a dica, hein, mulherada? Você que tem um pastor, já fala pro teu pastor, entre em contato com a Isabela, vê como é que ela faz esse processo aí, porque eu acho que vai ser uma bênção, vai ser muito esclarecedor, vai ser joia demais para as famílias e para a igreja, professores, para criança. Deus te use muito. Realmente é um propósito que Deus colocou na sua vida. Sim. De fato, assim, algo lindo, é um chamado também, né? Como você é cristã, a gente sabe que Deus vai te usar muito Amém. nessa área, já está te usando, né? Deus te abençoe, Mas vamos Isa. nos falando aí, tá bom? Vamos sim. Boa noite, gente. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente.